Eu gosto de lembrar, eu gosto de relembrar os acontecimentos, as questões na história. E a própria Bíblia nos pede para lembrarmos dos marcos antigos, lembrarmos por onde nós caminhamos, lembrarmos daquilo que um dia Ele fez por nós. Mas eu também gosto de entender o que Deus é, o que Ele é agora. Que em Cristo, porque às vezes nós focamos tanto, né, na dor, naquilo que Ele passou. Assistimos os filmes, nos constrangemos, choramos, né? Choramos com tudo que aconteceu e nós não levamos em consideração a realidade de agora, hoje. Qual seria o tema da nossa mensagem de hoje? Eu fico imaginando que o que um preletor, qual o título da mensagem que daria naqueles dias para aquilo que estava acontecendo, ou para aquilo que ocorreu no terceiro dia, naquele domingo. Qual foi a mensagem? E esse é o título, é aquilo que eu gostaria de compartilhar o meu coração com vocês nessa noite. Não somente o meu entendimento, mas compartilhar a palavra do Senhor naquilo que eu tenho refletido nesses dias. A mensagem daquele dia. Você já parou para pensar? Qual foi a mensagem que os discípulos eles captaram daquele dia? Se você que gosta de pregar, você que é um ministro do Senhor, qual seria a mensagem que você levaria naquele domingo à noite? Sendo que pela manhã ele se apresenta, ele encontra com Maria, as Marias, algumas versões. Ele também no domingo, ele encontra com os discípulos, com alguns deles. Qual a mensagem daquele dia? Poderíamos falar como um pensamento motivacional, poderíamos dizer, não, a morte foi vencida. Ou a vida venceu a morte. Impactante. Poderíamos falar simplesmente a eternidade venceu a materialidade. A eternidade venceu a matéria. Porque aquela estrutura, aquele corpo que foi dilacerado, não suportou aquilo que o Pai realizou. A dor que havia naquele corpo, naquela estrutura biológica, não conseguiu vencer aquilo que deveria viver. Poderíamos também dar um título para aqueles dias, para a mensagem que os discípulos captaram, ou que eles quiseram transmitir naquele dia. Poderíamos falar que então o eterno é soberano sobre o universo e suas leis. Poderíamos captar essa mensagem vendo todo o enredo do que aconteceu naqueles 3 dias. Poderíamos dizer então que o eterno, ele é soberano por tudo aquilo que ele fez. Poderíamos então concordar com a mensagem de que o eterno sendo soberano sobre o universo e suas leis, porque estava determinado que todo aquele que chegasse no Hades ali permanecia. Porque o soberano, ele permanece. Porque o eterno em soberania permanece sobre as leis naturais, as leis físicas, as leis biológicas. Porque então aquilo que ele manifestou ali, aquilo que o Pai declarou,
quando ele diz tudo se submeteu à vontade dele. Quando ele falou na cruz, quando Jesus disse na cruz, está consumado, as leis, crenças que haviam nos seus dias, ideologias, filosofias, teologias que havia naqueles dias tiveram que se submeter àquilo que ele declarou ali na cruz. E só para vocês, título de curiosidade, os gregos acreditavam que o Hades, o grande poderoso do submundo, os gregos acreditavam que o Hades, ele era o senhor do submundo. E olha, meu irmão, nem Hades conseguiu detê-lo. A Bíblia me fala que, além de não detê-lo, ele também teve que liberar centenas e centenas de homens e mulheres santos no Senhor, ao terceiro dia. Como assim, pastor? Você acreditava naqueles dias, ainda até hoje, a mitologia grega ensina isso. Após a pessoa partir, havia Caronte que levava a alma da pessoa para o julgamento que Hades estabelecia. Quem já assistiu filmes aqui já sabem, o barqueiro, que atravessava lá, as almas perecer, pá. Caronte transportava até lá. Mas sabe, meu irmão, em 3 dias, toda a análise que segundo a crença, a mitologia dos gregos não conseguiu conter o Cristo. Caronte teve que devolver. Eu não sei o que eles fizeram, porque só atravessa. Teve que mudar a lei do negócio. Teve que mudar a lei do protocolo, da crença deles. E não somente isso, houve uma evasão daquelas regiões de morte. Porque em Mateus capítulo 27, do verso 51 a 53, fala que no terceiro dia os sepulcros se abriram. E muitos homens e mulheres de Deus, muitos santos, caminharam sobre a terra pela ressurreição do Cristo. Não somente o inferno teve que liberar, não somente o Hades teve que liberar o Santo de Israel, o nosso Cristo, não somente teve que liberar eles, mas eles tiveram que fazer um comboio para atravessar todos aqueles que um dia estavam presos nas dimensões de morte. Houve uma evasão da região de morte por aquilo que Cristo manifestou ali na cruz. Eu fico imaginando que em Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele fala: eu tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, no verso 18, ele diz: eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Está nas minhas mãos a chave da morte e do Hades. Esse Cristo que eu e você, muitas vezes não captamos a mensagem daqueles dias, e ouvimos sobre ele, mas não entendemos a grandiosidade, o que aconteceu de fato naqueles dias. Além de ter essa evasão no inferno, eu acho, porque na mitologia deles falam que tem que dar uma moeda, né? Tem que dar uma moeda para atravessar. Imagina quantas moedas eles tiveram que devolver. Foi saqueado o inferno, irmão. Tinha que dar uma moeda de ouro pro cara. Aí
um negócio que você precisa entender, que a morte, ela cobra de ti. O Hades cobra de ti. E Cristo resgatou esse preço. Por isso que fala que ele pagou o preço, lembra disso? Essa moeda não está lá. Mas não somente isso, mas a Bíblia também apresenta para os últimos dias, no julgamento final, vai ter uma outra evasão desse lugar. Apocalipse capítulo 20, se você for, depois quiser dar uma olhada, Apocalipse capítulo 20, no verso 13 ao 15, fala que no julgamento final, o mar vai ter que devolver os seus mortos, Hades vai ter que devolver mais mortos. E lá em Apocalipse capítulo 20, verso 13 e 15, me chama a atenção que ele fala: e aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. A minha pergunta, o que eu preciso compartilhar com você nessa noite é: essa evasão do final dos dias, essa evasão que vai ocorrer no final dos dias, quantas pessoas estarão ali? Quantas pessoas vão ter que se encontrar com o Cordeiro? Mas agora, a partir de então, precisará ter o nome no livro da vida. O que me chama a atenção, queridos, não é sobre a mitologia ou a crença que os gregos apresentavam naqueles dias sobre vida e morte. O que me chama a atenção não é sobre esses detalhes que a gente acaba aprendendo na caminhada, sobre o quão poderoso foi o sacrifício, a ressurreição do nosso Deus, Jesus. O que me chama a atenção, queridos, é que aqueles que estavam ao redor do mestre naqueles dias, aqueles que se assentavam com o mestre naqueles dias, aqueles que adoravam com o mestre, aqueles que adoravam, aqueles que compartilhavam da mesma mesa, aqueles que abraçavam, aqueles que sentiam o cheiro dele. E não é sobre algo imaginativo, mas aqueles que de fato tocaram nele, aqueles que foram tocados por ele, aqueles que andaram, aqueles que viram as suas lágrimas, viram o seu suor, ouviram as suas palavras, puderam perguntar, fazer perguntas direto, olhando olho no olho dele. O que me chama a atenção é que essas pessoas que estavam ao redor de Jesus, a Bíblia me fala que eles estavam distraídos, eles estavam no automático, eles estavam na religiosidade, eles estavam no seu interesse pessoal, eles estavam em suas distrações, em sua consciência do ego, em suas mazelas e individualidades. O que me chama a atenção, queridos, é que aqueles que estavam chorando junto com Jesus, aqueles que estavam orando junto com Jesus, aqueles que subiam no monte junto com Jesus, aqueles que viram cego enxergar, paralítico andar, aqueles que viram ele chamar Lázaro para fora, esses, a Bíblia me apresenta, os céus se revelam e mostram que eles estavam distraídos com suas vontades próprias, com suas religiosidades, com seus interesses pessoais. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque em todos os quatro evangelhos que cita toda a trajetória de Jesus em relação à crucificação, julgamento, crucificação, ressurreição e ascensão, os quatro evangelhos que anunciam isso, os quatro evangelhos,
Uma coisa, todos os 4 evangelhos anunciam uma coisa, os 4 evangelhos anunciam que os anjos chamaram a atenção daqueles que foram ao sepulcro. Nos 4 evangelhos, os anjos, roupas brilhantes, manto branco, sobrenatural acontecendo. Esses anjos precisaram chamar a atenção daqueles que estavam buscando Jesus, mas de uma forma natural, de uma forma matéria. Esses anjos precisaram lembrar eles de algo. Mateus capítulo 28, verso 6. Quando o anjo aparece, fala com Maria, fala para ela o seguinte: olha, lembra, ele já tinha anunciado que ia acontecer isso. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como? Havia dito. Abre aí, meu irmão, Marcos capítulo 16, versos 6 e 7. O que me chama a atenção, meu querido, é que aqueles que comiam com Jesus, aqueles que estavam à mesa com Jesus, aqueles que estavam falando, eu vou contigo até o fim, e eles estavam ali presentes, mas o anjo do Senhor, a revelação dos céus naqueles dias, chamaram a atenção deles, para que eles prestassem atenção naquilo que ele já tinha dito. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Próximo. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos... Em Lucas vai falar a mesma coisa, Lucas 24, verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos, estando ainda na Galileia. João vai complementar, vai falar a mesma coisa. Todos os seus discípulos, todas as pessoas que estavam ao redor dele, Maria Madalena, Maria, Marta, todos eles procurando ele de forma natural, de forma palpável, procurando um corpo, procurando uma matéria, mas ele diz: olha, vocês estão distraídos? O que aconteceu? João capítulo 20, no verso 9, fala que era necessário, conforme as escrituras tinham falado, que ele padecesse e ressuscitaria ao terceiro dia. Meu irmão, em todo o que me chama a atenção, que na mensagem daqueles dias, a mensagem daquele dia de domingo que ele ressuscitou, o anjo estava, os céus estavam chamando a atenção dos céus para lembrar daquilo que ele tinha falado, o qual, em desespero, em seus interesses, em suas emoções, eles tinham se perdido. Como é fácil, meu irmão, nós nos perdermos em nossas emoções. Tão fácil, meu irmão, é nos perdermos naquilo que nós desejamos e queremos. Quão fácil, irmãos, é nós sermos enganados pelos nossos sentimentos. Quão fácil, irmãos, é nós sermos levados para distante da realidade do eterno, quando o fundamento é os nossos interesses, nossas vontades. Os discípulos, eles estavam vivendo isso. A Escritura nos apresenta essa realidade.
Jesus depois, em João capítulo 20, no verso 21 e 23, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e encontra eles dentro de uma sala, dentro de um lugar fechado, com 4 paredes e as portas fechadas. Jesus se apresenta naquele ambiente, e eles ainda estavam ali. Por que eles estavam ali? Choramingando? O que eles estavam fazendo ali? Cultuando ao Senhor? Como? Porque havia incredulidade. O que exalava naquele ambiente era a incredulidade. O que se faz em ambiente de incredulidade? Murmuração, desonra, falácias, imaginações. Eu acho, axiologia. E como é que eles estavam? Com as portas fechadas. Jesus rompe a matéria, Jesus aparece para eles. Jesus buscando apresentar para eles quem Jesus era. Não o que Jesus foi. Jesus aparece para eles mostrando o resultado do processo. E eles ainda estavam apegados na dor que Jesus passou, na tormenta que Jesus tinha vivido dias. Jesus aparece para eles para mostrar: olha aqui, eu ressuscitei, é conforme as escrituras falaram, podem tocar, o Pai fez isso, eu estou vivo. Mas eles gostavam, eles queriam, eles permaneciam focados na dor. Meu irmão, minha irmã, o resultado do processo é o que vale. Jesus não detalha a sua fadiga, a sua dor após a ressurreição. Jesus não fica contando quantos centímetros a lança entrou em mim, quantas gramas, quantos litros de sangue eu derramei, quantos cortes eu carreguei, quantas cicatrizes eu tenho. Jesus não focou nisso. Jesus não parou na dor. Jesus não parou na frustração. Jesus não se acomodou no vitimismo. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos para falar para eles: olha, não é sobre o que eu passei, não é sobre o que eu senti, é sobre o que eu me transformei agora. É sobre quem eu sou. Eu fui para lá como um leão, eu fui para lá como um cordeiro, mas hoje todo o universo me conhece como o leão da tribo de Judá. Não é sobre a dor que eu e você passamos, não é sobre o processo que estamos vivendo, mas é sobre aquilo que o Senhor quer nos transformar. É sobre o testemunho que o Senhor deseja manifestar através da sua vida, através da minha vida. Se eu e você focarmos na nossa dor, nós vamos fechar as portas e vamos ficar contando para alguns o quanto dói, o quanto está doendo isso que me fizeram, o quanto está me doendo isso, o quanto está me doendo aquilo. Mas Cristo, não. Foi insensível, pastor. Porque hoje pregar sobre isso parece que somos insensíveis às dores das pessoas, irmãos. Parece que não, o pastor quer pousar de super-homem. Não, irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário, porque Jesus estava com as cicatrizes. Sabe como é que ele venceu a incredulidade? Toca. Mas a propaganda não foi as cicatrizes.
O fundamento de estarmos aqui não foi as cicatrizes. Sabia disso? Para libertar incrédulos, as cicatrizes você mostra. Agora o fundamento de estarmos aqui era o que Jesus estava buscando imprimir aos discípulos, nos discípulos, após a ressurreição. Eles ainda querendo palpar o Jesusinho que eles viram sendo chicoteado. Eles ainda querendo chorar a dor que Jesus tinha passado. E sabe o que é que Jesus estava buscando imprimir neles? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 18. Eles ainda estavam buscando o Jesus natural, o Jesus de carne e osso, a estrutura que o Pai utilizou para manifestar a sua vontade. Eles ainda queriam se identificar a questão da humanidade, do vitimismo, da dor, das mazelas. Eles queriam ainda ver essas questões. Mas Jesus estava tentando imprimir neles essa realidade, o qual eu e você não conseguimos compreender. Muitas vezes o crente hoje, 2025, tem dificuldade para entender isso, e muita dificuldade. Há 2000 anos atrás, pós a ressurreição, Jesus chega para os céus, para aqueles que queriam chorar, para aqueles que queriam se derramar em sentimentos, em lágrimas, para aqueles que queriam ficar sentindo a dor, para aqueles que queriam viver frustrações, para aqueles que queriam continuar nas mesmas mazelas, nos mesmos ciclos. Jesus, ele vem e diz: é chegado. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que Jesus estava imprimindo não era sobre quantos litros de sangue ele derramou, não foi quanto ele padeceu, mas era sobre o resultado de tudo aquilo que ele se submeteu ao Pai. O que Jesus buscou imprimir após a ressurreição foi: eu cumpri, eu obedeci, está consumado. Tudo aquilo que foi proposto para mim passar, eu passei. Por quê? Porque o Pai me disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, por que isso, pastor? Muitas vezes, irmãos, focamos no evento, focamos simplesmente na questão, nas questões que acontecem conosco. Aí passamos meses, passamos anos rodeando no mesmo lugar, onde o Pai, ele está focado em levar você a uma transformação de dentro para fora. Uma transformação por aquele processo que ele fala de santificação, sem a qual ninguém poderá vê-lo. Por quê, pastor? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 nos fala que nós somos uma nova criatura. Não é que nós seremos, ele fala que nós somos. A nossa base, aquilo que o Senhor nos chamou para manifestar, aquilo que o Senhor nos enviou a realizar, não foi em cima simplesmente de olharmos a dor que ele passou, mas ele fala que é para nós olharmos aquilo, o resultado, o porquê ele passou. O embasamento dele é-me dado, isso o Pai me deu. O poder nos céus e na terra. Fui restituído aquilo que eu tinha no início, agora em obediência a todas as coisas que foi me proposta.
Como ovelha, segundo Isaías capítulo 53, verso 7, como ovelha ele foi levado ao matadouro. Apocalipse capítulo 5, verso 5, ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. Mas a gente ainda quer ver a ovelha empendurada no madeiro. A gente ainda se constrange ou chora por ver uma imagem empendurada numa cruz. Inconscientemente, nós cremos que Jesus ressuscitou, mas ainda reverenciamos a morte. A morte não conseguiu detê-lo. Hades não conseguiu mantê-lo lá embaixo. E ao ascender, ao sair de lá, além das chaves que ele tomou, além das chaves que foi obrigado a entregarem a ele, todos aqueles que um dia estavam aprisionados nas regiões de morte, teve que sair junto com ele. Como o leão da tribo de Judá, que simboliza a realeza, que simboliza poder, majestade, o fundamento que ele nos deixou, a autoridade que ele adquiriu como resultado de um processo de dor, o qual ele obedeceu até o fim. Lembro a vocês que todos nós temos trajetórias, todos nós temos nossos caminhos de dores. Todos nós temos trilhados, ou trilhamos, ou estamos trilhando, ou um dia trilharemos caminhos, lugares de dores. Quando você passar por isso, ou se você estar nesses caminhos, lembre, o foco não é ali. O foco não está ali. A questão é no que você está se transformando. A questão é o quanto você tem sido transformado por essa trajetória. Porque se você não aprender na trajetória da dor, você não se permitir ser transformado por ele, provavelmente você repetirá os mesmos ciclos. Por que isso, pastor? Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus me fala. O livro de Hebreus, o Senhor fala através do escritor do livro de Hebreus. O Pai corrige ao que ama. E se você é amado do Pai, se você é amado do Eterno, você precisa compreender: a dor não é o foco, mas faz parte do processo. Quanto mais cedo você ser transformado, você se permitir ser transformado, mais rápido é o processo. Qual é o segredo, pastor? É a pergunta que vale 1 milhão. Qual é o segredo, pastor, para acelerar o processo? Qual é o segredo, pastor, para acelerar este vale? Nós gostamos de denominar como um deserto, vale, dias de trevas, dias de sombras. Nós criamos alguns nomes para a mesma coisa. Dias de dores. Qual o segredo, pastor, para acelerar esses dias? Sim, há algum segredo? Sim, um segredo, meu irmão. Há um segredo já revelado. Qual é esse segredo, pastor? Entrega. Entrega. Quando você se entrega nas mãos dele, quando você se entrega nas mãos do Eterno, você aciona
algo chamado aceleração do tempo sobre a sua vida. Quanto mais você resistir aos planos do eterno, quanto você pode, tanto que você tem conseguido. Quanto mais você resistir aos planos do eterno para a sua vida, mais tempo permanecerá. Agora, quando você se entrega em verdade, quando você se entrega em sinceridade, quando você diz: Senhor, eu desarmo, eu jogo minhas armas fora, tiro meus escudos, tiro a minha roupa, tiro toda a minha armadura, todos os muros que um dia eu construí contra a tua vontade sobre a minha vida, Senhor, demole tudo. Quando você diz isso, você acessa um lugar no Senhor, onde Ele pode fazer na sua vida. Por quê, pastor? Porque eu e você precisamos compreender. O Senhor foi lembrar aqueles discípulos. O Senhor passou em torno de 40 dias após a ressurreição, aparecendo para os seus naqueles dias. E todas as vezes que ele aparecia, todas as vezes que ele ia até os seus, ele buscava lembrar de algo que ele já tinha ensinado. Ele buscava lembrar a eles aquilo que ele já tinha dito. A revelação para aqueles, dos céus para aqueles era: lembrem daquilo que eu já disse sobre vocês. Além dele falar: é-me dado poder, é-me dado todo, não somente o poder, mas todo o poder nos céus e na terra. Embasado nesta verdade, ele vai falar no verso 19 a 20. Por favor, meu irmão, passa ali o verso 19. Cadê o crenteado lá? Não, irmão, o verso lá mesmo, lá no 28, 19 e 20. Isso, vai, 28, isso, 19 e 20. Aqui nós encontramos a base para aquilo que o porquê nós estamos aqui. No verso 19 e 20, meu irmão, eu e você precisamos compreender que a mensagem daqueles dias continua sendo a mesma mensagem para esses dias. A mensagem para aqueles dias, 2000 anos atrás, é a mesma mensagem desses dias. Porque da mesma forma que ele apareceu para homens e mulheres que estavam distraídos, preocupados com as suas individualidades, preocupados com os seus interesses, de repente ele esteja hoje, nessa noite, nos chamando a atenção e falando: filho, filha, eu preciso dizer para você a mesma coisa que eu falei para os meus lá atrás. A mensagem daqueles dias é a mesma mensagem de hoje. Da mesma forma que ele diz no verso 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nesta base, não foi na base do vitimismo, não foi da base: como eu sofri, por isso que vocês têm que fazer, como eu fiz, não, ele falou assim: não, filho, é porque eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Eu quero falar para vocês: ide por todo mundo, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. A mensagem daqueles dias, queridos, nós poderíamos pensar, poderíamos criar várias versões, mas o que Jesus estava transferindo para aqueles discípulos, imprimindo neles, era: olha, vocês são resultados da minha dor. Aquilo que eu passei lá,
O Pai me deu autoridade, e por isso eu estou falando para vocês: ide. Não fiquem presos nessas 4 paredes. Não fechem sua casa. Não se fechem. Não fechem suas emoções, seus sentimentos. Entenda: ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Pregue aquilo que vocês têm vivido em mim. As distrações que eles estavam vivendo, queridos, o automático, a religiosidade que eles estavam vivendo, não permitiam que eles pudessem enxergar essa mensagem clara que Jesus estava manifestando para eles. Para nós hoje, nós podemos ler e dizer: olha, mas está claro. Mas para eles, sobre pressão, sobre opressão, sobre a pressão das suas almas, eles viram tudo aquilo que foi passado, mas Jesus não focou nisso. Jesus foi ao encontro de cada um deles. Jesus foi na praia onde eles tinham desistido. Jesus foi no caminho de Emaús, onde 2 tinham desistido. Jesus apareceu na reuniãozinha deles. Aqui é meu clube, aqui nós somos bons. Não, aqui a gente pode conversar, aqui a gente pode jogar uma carta, aqui a gente pode fazer uma carnezinha. Jesus aparece lá e fala: ei filho, ei filha, filhos. Não é isso. É sobre o que eu já falei para vocês: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fala do evangelho, ministra o evangelho. Fala que existe um inferno, fala que existe os céus, fala com eles que se eles não estiverem com o nome escrito no livro da vida, eles vão para o inferno. Filho, filha, não é para você ficar no vitimismo, não é para você ficar nas suas dores, não é para você ficar lambendo o que já aconteceu. Não, filho, olha, eu já passei. Ei, já passou. Ide por todo mundo, essa é a nossa missão. Você quer continuar correndo disso? Quer continuar resistindo isso? Pela filosofia, pela teologia, pelas crenças pessoais, pela religiosidade? Quer continuar negligenciando a missão daqueles que foram alcançados pelo seu nome? Querem continuar dizendo: não, eu não vou ter tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não consigo, é muito difícil para mim, não, só se eu for pastor, só se eu for apóstolo, só se eu for evangelista, não, mas isso não, ele diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Imponha suas mãos, ore por aqueles que perecem, resplandeça a glória de Deus que está sobre a sua vida. O que Ele derramou por mim e por você, a pessoa do Espírito Santo que habita em mim e você, não há como mais eu e você negligenciarmos, não há como mais nós ficarmos em nossas 4 paredes, dizendo simplesmente: como eu sofri, como doeu, o que fizeram comigo, não há mais tempo para nós ficarmos, Há um tempo que é: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Onde você se perdeu, meu irmão e minha irmã? Nas filosofias de vida? No motivacional? Onde você se perdeu? Onde você se perdeu para deixar de lado o que Ele disse, o que Ele já disse sobre você. E eu tenho certeza que eu não estou falando para você nada novo, porque ele tem falado a mesma coisa há 2000 anos atrás. Lembre
Lembre de onde eu te tirei. Lembre daquilo que eu fiz em você. Lembre dos nossos encontros. Lembre dos momentos que eu me apresentei para você. Lembre da hora, dos momentos que eu te escutei. Lembre do momento, das horas, dos tempos que eu te alcancei as mãos. Isso não é novo, irmão. Agora o que é novo é, irmão, o que você está fazendo com tudo isso que Deus fez na sua vida? O que é novo é que nós não saiamos daqui dessa noite, meu irmão. Que eu e você não venhamos a sair nesta porta sem primeiro refletir o que temos manifestado em gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. O Pai manifestou em ação o amor que Ele tinha pela humanidade. João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi ação, irmãos, não foi imaginação, não foi simplesmente um desejo, não foi um sentimento só não, irmão, foi uma ação. Jesus também manifestou uma ação. Lá no Getsemane ele disse para o Pai: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, cumpra a sua vontade. E ele foi até a cruz, ele obedeceu a ação, irmãos. O Espírito Santo é manifestado também em nossas vidas no dia a dia, em ações. Nos consolar, nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar. Ele não desiste de nós. Ações, irmãos. Não é imaginário. Quais ações que você precisa tomar? Quais ações que você precisa tomar nessa noite? Quais as ações que você precisa tomar nessa noite para cumprir? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Alguém que você conhece, que você não falou do amor de Deus ainda? Alguém que você conhece, que deveria estar contigo aqui nessa noite, que você não deu sequer atenção? Tem alguém que você precisa visitar para chegar lá, dar um abraço e dizer: olha como Deus ama você? Diferentemente do que os crentes acreditam, irmãos, esse versículo não é para pastores, não é para obreiros, não é para funcionalidade, é para o corpo. É para todo aquele que foi alcançado, como os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, ministros. O sangue de Jesus alcançou eles. E todo o corpo, toda a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os mandamentos, fazer discípulo das nações. Isso é para todos nós, irmãos. Quais as ações que você precisa tomar a partir de hoje? Quais as ideologias que você precisa largar nessa noite? Quais as crenças pessoais que você precisa dizer: Senhor, eu quero renunciar a isso? O que é isso, pastor? Que tipo de crença? Sim, aqueles pensamentos que você diz: ah, não, isso não é comigo. Eu estou tentando me salvar. Eu estou tentando me salvar. Você está no mesmo lugar que os discípulos estavam, no seu interesse pessoal, na sua individualidade. Por que você não começa a orar pela vida do outro? Por que você não começa a entender? Por que você não se entrega àquilo que é a nossa missão? Levar as boas novas, falar do amor de Cristo. A mensagem daqueles dias é a mesma de hoje. Ele venceu. Ele venceu
para que eu e você pudéssemos ir. Ele venceu para que eu e você pudéssemos sair das quatro paredes. Ele venceu para que eu e você pudéssemos abrir a boca e dizer: olha, existe um Deus para resolver essa situação na sua vida. Ele venceu para que você testemunhe o que Ele fez na sua vida. Ele venceu para que você não precise mais ser intimidado pela morte. Convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.